Agora, voltando a falar do Costinha, uma vez eu falei num podcast, isso que eu falei aqui, o Costa era muito sem graça fora de cena. É por isso que eu te perguntei, eu não sabia se tinha sido você ou outra pessoa ele que era tinha falado. mal-humorado, não tinha carisma nenhum, quietão e tal. Eu falei isso, aí botaram lá na manchete, no thumb, Niso acha Costinha sem graça. E ele era um dos maiores comediantes do mundo. Sim, ele era a cara dele era obscena. E ele tirava a dentadura, né? Uhum. E isso era um fator que fazia ele ficar meio sem graça, aquele de dentadura, a pessoa muda, né? Até o olho, né? Muda. Exatamente, nossa, total. E ele ficava muito feio. Ficava. Né? E ele era normal, assim, né? Agora, você falou alguma coisa do Costinha em algum podcast que eu queria que você reproduzisse aqui. Eu falei o seguinte, eu fazia uma série de filmes para uma empresa com direção do Cacá Diegues. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. A gente viajou pelo Brasil gravando, foi uma coisa maravilhosa. E aí, no final, eu tinha que fazer as cabeças no estúdio, no Rio. E um dia ele falou... Ele dirigia, não. Costinha estava fazendo a Raspadinha do Rio. E tinha que esperar, porque... Direção do Cacá também, né? Acho que era a direção do Cacá. E aí, era direção do Cacá, porque ele falou para mim, olha, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque o ritmo do Costinha é o ritmo do teatro de revista. Então ele não entende o conceito de 30 segundos, ele não entende, ele vai se esticando. Beleza. E quando ele saiu, a gente estava no camarim, e é isso, ele era sério, né? Não era... É isso, acho que você imagina que a pessoa vai chegar e vai te dar uns tapas na cara. O cara é engraçado 24 horas por dia. Não era. E ele chegou, conversou, boa noite, boa tarde, não sei o quê, e dali a pouco o cara trouxe um saco de dinheiro, porque ele só recebia dinheiro vivo, né? Ele deu um saco de dinheiro, aquele papel pardo, na mão dele. Parece coisa de mafioso, né? Não é estranho? Isso é a história que eu tenho dele. Será que ele comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, igual a alguém que a gente conhece, da atualidade? Não sei, é bem capaz, hein? Vamos abrir uma CPI para isso. Vamos abrir uma CPI. Uma coisa que eu sei do Costinha é o seguinte: uma época ele estava indo todo mundo meio mal, e eu sempre gosto de citar isso, que a minha madrinha no show business, a Lilian Fernandes, linda, faleceu ano passado. Né? Oi? Vedete das famílias. Eles estavam todo mundo meio mal de grana. Ela falou, pera um pouquinho, então vamos fazer o seguinte. Eles tinham, acho que uns 2 meses do Teatro Carlos Gomes, quando o Teatro Carlos Gomes tinha 1.500 lugares, que agora acho que foi dividido, né? Não sei. E ela pegou, juntou o Colé, ela, umas 3, 4 vedetinhas, o Costinha, e ela falou que ela pagava em dinheiro, entrava o dinheiro, ela pagava, porque... Aí vem a fofoca. A mulher ficava na porta da bilheteria, separado já. Ele já tinha largado a mulher. Mas ela ficava na porta esperando dar o dinheiro para ela, por causa das filhas, né? Então, disse que ele era muito descuidado com o dinheiro. Ele não tinha menor controle. Então, ela falou, então eu vou fazer o seguinte... Te dou a bilheteria para tua mulher direto, para ela não encher mais o saco, e separo para você uns 100 reais, o dinheiro da época, contos de reais, né? Contos de reais. Te dou uma grana para você manter sua vida. Então, tinha essas coisas, né? Eles não administravam direito os dinheiros. E a Lilian administrava muito bem. Inclusive, administrou o próprio Teatro Carlos Gomes. Então, eu acho que o Costinha, ele é um personagem na nossa cabeça, não é? No nosso imaginário. Porque a gente imagina ele sempre contando aquela piada, pondo a mão na mesa do professor Raimundo. Mas ele era maior que isso, né? Ele tinha... Os espetáculos dele lotavam. Tinha os discos também dele. Tinha. O Peru da Festa. O Peru que fala, o Peru não sei o quê. Mas você vê, mas a gente lembra do Costinha assim, né? Falando, ai! Não é? Uau! Ele era demais. Mas o final dessa história não é bem assim. Você está sendo legal, político, né? Que a gente sabe que o Costinha... Bom, vou mudar de assunto. Era safado? Tu dissestes. Não, acho que ele era safado com mulher, como vários deles eram. Né? Nessa época, você ter amante era uma coisa normal. As pessoas tinham garçonnière. Olha que nome, que era um apartamentinho, não era o tempo do motel, né? Não, Então o cara mantinha um apartamentinho para ir lá e... Né? E às vezes dava de presente, eu sei dessa história,
Continuamos na fofoca? Podemos Não, falar? vamos. Quem tá nos vendo aqui quer isso. Exatamente. E fui trabalhar com um maravilhoso Vanucci, o Sherman, Maurício Sherman, que quando eu era criança, minha mãe falava, eu acho que ele é da colônia inglesa. Não, ele era da colônia judaica. Sim, ele era judeuzão. E aí, e o Anquito estava lá. Grande Anquito. O Anquito era tão ginástico. Ele era acrobata, né? Ele era acrobata que ele tinha dificuldade para andar, porque ele ferrou o corpo inteiro. Né? Sim, sim. E aí eu tive uma ideia lá com o seu Banana, a minha ideia era assim, era o Anquito, porque eu sabia que ele estava meio encostado. Mas tinha uma meia dúzia ali que estava encostada, mas que, enquanto teve o Chico Anísio fazendo a escolinha, tinha emprego, tal, o Sherman, enquanto estava o Sherman lá, eles ficavam contratados, tal. E eu adorei, eu sempre gostei muito do Anquito, né? Desde que eu era criança. E daí eu falei pro Sherman, posso fazer uma coisa? O seu Banana, cada vez que ele entrar, ou numa oficina, ou no banco, ou na padaria, onde for, vai estar o Anquito. Ou ele é um mecânico, ou ele é o cara na frente do banco, não sei o quê. E aí a gente ficou amigo, porque conversava o tempo, né? Nos intervalos, a gente conversava. Pois bem, um dia... Ele chegou, ele morava num sítio maravilhoso, em Nova Iguaçu e tal. E um dia eu falei, vocês aprontavam muito, né? Ele falou, assim, uma vez eu queria me... Olha o jeito de falar que hoje ele seria expulso de qualquer rede social. Uma vez eu quis me livrar de uma mulher que eu tinha, então eu resolvi, marquei uma turnê por 70 dias... Fui embora, quando eu voltei, comprei um apartamentinho, dei pra ela pra parar de me encher o saco. Eles tinham isso. Eles compravam apartamento e davam pra mulher parar de pegar no pé. Olha que coisa louca. Você sabe que o Sherman, mesmo solteiro, ele sempre foi pegador, né? Opa! E ele mantinha... era safado. Ele mantinha uma garçonnière, porque ele não levava a mulher pra casa. E teve um dia que o filho dele tava passando na rua com alguém, olhou, passou pela frente e falou, a luz tá acesa ali. Meu pai tá comendo fulana. Que maravilha. E o Sherman era um cara que ajudava muito as pessoas, né? Ajudava muito. Uma vez ele chegou pra mim e falou, tá vendo aquela menina ali? Quando você passar perto dela, esbarra pra ela, não sei o quê. Aí eu esbarrava, ela fazia, Aí depois eu descobri que ele falou, vou te dar uma fala, vou te dar uma cena. Não, eu vou te dar um contrato, na verdade, né? Mas, por outro lado, assim, uma coisa que é muito curiosa é durante a gravação ele era sério, não dava muita moral. Não, o Sherman era mal-humoradão. Mal-humorado. Aí chegava de noite, você ia na Fiorentina, ele tava lá, ele com o Dedé Santana, não é? Com o Agildo. Sim, grande Agildo Ribeiro. Aí, senta aqui com a gente, ele fazia eu sentar junto. Quer dizer, ele era uma figura. Rapaz, isso aí, pô. E logo que eu cheguei, que eu comecei a fazer, eu falei, seu Sherman, não sei o que, tal. Eu lembro muito de um espetáculo dele, de um programa que ele tinha que chamava Vivo Vovô Deville. E ele falou, e aí quando você imagina que a pessoa vai falar, muito obrigado pela lembrança, ele falou, porra, aquela merda me enchia o saco, porque tinha um carrossel que ficava virando, aquela merda não funcionava. O cara falando mal de uma coisa que na minha memória... Era maravilhoso, né? Era uma coisa. É o ponto de vista de cada um, né? É o ponto de vista de cada um. Ele tinha um ponto de vista mais técnico, que ele tinha que administrar aquela porra daquele carrossel, e era uma dor de cabeça. E o Sherman era um cara muito difícil, assim, de você agradar. Eu fiz parte da redação do Zorra por 7 anos, né? Uau! Então, porque ele era exigente, ele era chato. Você mostrava um quadro pra ele e falava assim... Isso não tem graça. Você acha isso engraçado, rapaz? Eu falava, Sherman, não, porque se fizer engraçado, você reprova. Né? Então tem que ser sem graça. Coisas. E o Zorra, ele tinha uma característica que tinha muito na escolinha, que todo mundo pergunta assim, bastidores da escolinha, o camarim da escolinha, devia ser um show à parte. Eu falava, não era. Porque o Walter Dávila, Brandão Filho, Coxinha, um bando de gente sem graça. Que não... Agora, muitas histórias, né, cara? Sim, você falou Walter Dávila, eu lembrei da irmã dele, a Emma Dávila, você lembra? Emma Dávila era uma gênia também. Mas ela morreu cedo, né? Morreu relativamente cedo, 70 e poucos anos, acho que é cedo. O Sherman, um dia a gente chegou, eu e a Patrícia Pinho, que é maravilhosa. Amo. Patrícia Pinho faz improviso dramático, né? Sua comédia. Ela é demais, cara. E aí a gente foi gravar, logo depois do almoço a gente entrou no estúdio para gravar, e ela se atrapalhou e ela errou, daí começa de novo, na segunda vez ela falou, gente, eu tô de TPM, não tô conseguindo. Ele falou, então, já que você não decorou, vai decorar e volta depois.
E a gente passou o dia lá. Ele deixou a gente por último. Castigo, ele fazia isso. Ele isso. deixava de castigo. E ela ficou meio... Ela falou, ai, mestre... Eu falei, imagina, tamo junto, que é isso, né? Tranquilo. E aí entrou a Lupe Gigliotti para ser a minha mãe. Então, de uma certa maneira, a gente é um pouco parente. Sim. Nós somos um pouco parentes. Se você é filho... Eu sou teu primo. É isso que eu ia dizer, se você é filho da tia Lupe, você é teu primo. Pois é. Eu queria lembrar quem que era o pai. Era o... Ai, meu Deus do céu. Ai, não lembro quem que era o pai. Já pensou se você fala Anquito? Não era o Anquito. Eu sei que era, não. Eu acho que era o Santa Cruz. Santa Cruz, grande colega de dublagem. Santa Cruz era outro. E de e que pessoa? Uma pessoa, e assim, ele, junto com Ruth de Souza, eu considero as duas pessoas mais bem vestidas da história da televisão. Ele estava sempre impecável. Sempre arrumado. E a Ruth de Souza também era, parecia uma princesa. Uma figura, cara. Cada figura que a gente convive, né? O Walter Dávila, você também era chato? Não era chato, ele era catão. Não tinha ninguém chato na escolinha. Aliás, tinha um que eu não vou dizer quem é. Não precisa, né? Depois você me fala. Oi? Depois você me fala. Lógico que falo. Eu não vou falar, eu não vou espalhar. Aquele que já está pensando. Mas sempre tem uma maçã podre no meio da... Na família tem, não vai ter em qualquer lugar onde se junta um grupo ali, sempre vai ter. Aliás, eu sempre falo assim, chato e maluco, né? Eu falo assim, toda família tem um maluco. Tem. Olha em volta. Se você não vê ninguém, é porque ele é você. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho um primo que é um maluco da nossa família. Não é você? Não, não sou. Eu sou imagina então esse seu primo. Eu sou chique. Sabe onde que eu fui? Também num podcast maravilhoso que, se você ainda não trouxe, traga. Aldine Miller. Aldine Miller fazia a escolinha. Exatamente. Linda até hoje, maravilhosa, maravilhosa. Era um mulherão. Coisa. Tentei pegar ali, não rolou. E eu perguntei para ela, eu falei, por que você não faz um podcast reunindo todas elas? A Helena Ramos, a Matilde Mastan. Pessoal da porra no chanchada. Cada uma tem uma vida, não dá mais para encontrar. Assim, ela falou, não tem como encontrar todo mundo. E juntar todo mundo, né? Não junta. É difícil. Aliás, você estava falando um negócio que aconteceu com a Patrícia Pinho, de negócio de decorar. Meu pai dizia uma frase que era sensacional. Ator que não decora é o mesmo que cantor que não afina. Você não precisa ser um Pavarotti, mas você tem que afinar, no mínimo. Decorar é a parte burocrática. É a parte burocrática, mas não é que ela não decorava naquele dia. Sim. Porque ela nunca entrou com o texto na mão. Então, assim, é porque... E aí que... Olha, vamos analisar psicologicamente. Eu acho que ele estava tão acostumado a ver ela, o Sherman, tão acostumado a ver que ela não entrava nem com papel na mão, que o dia que ela esqueceu o texto, ele ficou puto da vida. É claro. Não é trair, foi uma traição. Olha que louco. Mas ela, para trabalhar, é uma maravilha, né? Que colega maravilhosa. Pessoa figuraça, cara. Ela é muito boa.